aquela discussão que teve, um podcast da Justiça sobre a Constituição. Você sabe, a Constituição brasileira fez aniversário alguns dias atrás, né? Foi em outubro, 5 de outubro, é isso? Que ela foi promulgada em 1988, né? Uma tristeza essa Constituição, cara, uma merda essa Constituição nossa. E tivemos um azar enorme de promulgarmos uma Constituição no momento em que o comunismo ainda era visto como uma coisa viável no mundo, porque no ano seguinte, em 1989, caiu o Muro de Berlim e ninguém mais leva a sério o comunismo desde então, mas a nossa Constituição tá lá toda comunistada, toda cheia de vermelho, triste pra caramba. Mas enfim, um ponto importante que o Fachin falou nesse podcast lá do Supremo é que o foro privilegiado deveria ser excepcionalíssimo. E isso é uma coisa muito importante, porque a preliminar do Fux é justamente que o caso do Bolsonaro não deveria estar sendo julgado no STF, né? O Bolsonaro não é mais presidente da República, o foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, é para quem é o presidente, ou para quem é ministro, ou para quem é deputado. Para quem já não é mais, quem foi, não deveria ser. Ou seja, o caso do Bolsonaro, tal como foi o caso do Lula, tem que ser julgado na primeira instância, né? E a primeira instância, a história toda outra, né? Não estou dizendo que tenha juízes na primeira instância que também não sejam fortemente antibolsonaristas. O Bolsonaro poderia pegar um juiz também que é contra Bolsonaro e queria condenar ele muito. Mas a grande vantagem da primeira instância é que depois da primeira instância vem a segunda instância. E aí você pode pegar juízes que não são tão antibolsonaristas assim, e depois você tem ainda a terceira instância, que seria o STJ, e mais uma vez você tem mais uma chance, e aí só na quarta instância que você chega no STF. Enfim, se o Bolsonaro tivesse sido julgado na primeira instância, muito provavelmente, em momento algum, ele estaria preso neste momento, muito menos impedido de disputar a eleição ano que vem, né? Pode ser que o processo estivesse rolando, pode ser que estivesse rolando, não tenha dúvida, né? Mas seria realmente outra história. E isso daqui dá uma dica muito importante, por quê? Porque lembra que até aqui, nessa ação do Bolsonaro, só a primeira turma se manifestou. O Fachin é um que não se manifestou ainda. Por quê? Porque ele não é da primeira turma. E a gente sabe que tem pelo menos 2 que devem alguma lealdade ao Bolsonaro. Não quer dizer que eles vão votar de forma porque gostam do Bolsonaro, não é isso. Mas que pelo menos eles não estão nesse esquema de que temos que tirar Bolsonaro a todo custo da eleição. E ainda tem o Fachin e tem outras pessoas também na segunda turma que têm uma opinião talvez diferente nessa história. Isso aqui é um ponto de vista importante. Essa notícia foi sugerida